Alô, alô, Várzea querida, tudo bem? Aqui quem fala é Marcelo, jogador e já fui mestre aqui no canal RPG de Várzea. Hoje eu vou falar sobre um assunto curtinho, mas que todo mundo gosta muito de saber. É um assunto bem polêmico, um assunto que é bem legal de se falar sobre, que é alinhamento. Primeiro, o que é alinhamento, né? E da onde veio o alinhamento? É até engraçado, porque do jeito que a gente conhece alinhamento hoje em dia, sendo uma coisa de D&D, uma coisa que gera super polêmica, não dá para ter noção de que quando Gary Gygax inventou o alinhamento, na verdade ele era um set de religiões. Ele era como ele visualizava religiões opostas ou fés diferentes no mundo dele. Ele tirou isso de uma série de livros que, obviamente, agora eu não lembro o nome, mas é uma série de livros muito famosa, e o primeiro exemplo que ele dá para isso são o alinhamento começou lá atrás como ordem e caos. E aí o que acontece? Ele foi evoluindo, né? Esse alinhamento foi evoluindo ao longo do tempo, mas antigamente ordem e caos seria basicamente como a gente vê hoje bom e mal em D&D, em termos de D&D, né? Um bondoso e maligno. Porque eram deuses, por exemplo, como da agricultura, do sol, ou também de coisas boas como justiça, proteção, que eram associados à lei, a coisas ordeiras, e deuses da destruição, da morte, da virulência, esse tipo de coisa, eram ligados ao caos. Eventualmente, esse conceito se expandiu. Ele se expandiu numa Dragon Magazine, que teve depois. E o interessante é uma coisa que, assim, eu já tô até dando um gancho para a próxima parte, que é, antigamente, e era como deveria ser até hoje, alinhamento nada mais era do que uma coisa descritiva do seu personagem. É como o seu personagem se comporta, mas não porque você tem que agir daquela maneira. Então, por exemplo, você poderia ser um personagem bom ou um personagem ordeiro, mas isso não quer dizer que seu personagem obrigatoriamente precisa seguir leis e ser bondoso, se isso não for da índole do seu personagem. Na verdade, o que você tem que fazer é botar a índole do seu personagem antes de você escrever seu alinhamento. O alinhamento ele é descritivo, não prescritivo. Bom, mas quais são os alinhamentos, né? Como a gente conhece hoje em D&D, e a gente tem um pouco disso também no sistema que a gente usa, que é Dungeon World, e tem muitos desses outros tipos de alinhamentos em outros sistemas, como, por exemplo, Tormenta, outros sistemas mais conhecidos como Shadowrun também. Tem sistemas de alinhamento, mas eles não são tão populares quanto o de D&D, até porque o de D&D tem aqueles gráficos de alinhamento que, putz, todo mundo conhece, todo mundo adora ficar colocando personagens para aquilo ali. Depois eu vou mostrar 9 personagens, um para cada alinhamento, para a gente poder unir a ideia ao conceito, para poder ficar um pouco melhor. Bom, mas quais são os alinhamentos? São 3 eixos, são 2 eixos, né, na realidade, um eixo ético e um eixo moral. E aí a combinação de 3 possibilidades em cada eixo dá um total de 9 alinhamentos totais. Quais são esses alinhamentos? E quais são esses eixos? Você tem o eixo ético, que fala sobre sua obediência à lei, ou da onde você vê as estruturas de poder vindo. Então você tem ordeiro, neutro e caótico. Apesar de todo mundo ficar muito na dúvida entre o que é neutro, ordeiro e caótico, eu acho que é por isso que eu coloquei nessa ordem primeiro, para poder falar mais sobre esse eixo, o eixo ético, eu acredito que a gente possa ver o obedecimento de leis em um personagem, como ele vai seguir isso, do ponto de vista da onde ele vê que vem o poder executivo. Então, por exemplo, um grande exemplo disso são os Fremen, agora em Duna 2, pegando o gancho do filme que acabou de lançar. Os Fremen não acreditam no primeiro filme que o Paul, esse é um spoiler, né? Agora, infelizmente, entramos na zona de spoilers, não acreditam que o Paul pode simplesmente lidar, porque as regras deles dizem que o mais forte deve liderar. Então, eles precisam colocar em combate ritual o Paul e o Jamis, que desafia ele, para poder ter certeza que ele é digno de estar ali na tribo. Além disso, depois o Stilgar, que é líder dos Fremen, também tem esse problema, porque as pessoas começam a questionar a liderança dele, porque o Paul lidera eles melhor. E aí, obviamente, isso muda, né? Mas o importante os Fremen não veem a lei como, a gente acha que a pessoa que tá lá porque foi eleita ou porque ela é filha de um rei. Então, os Fremen acreditam que a pessoa que é mais forte, aquela que segue os nossos princípios de quem deve liderar, é aquela que lidera. E isso é uma sociedade caótica. É uma sociedade que não obedece necessariamente à lei na ponta do lápis. Não quer dizer que eles não tenham nenhum tipo de lei ou ritual ou nada do gênero. Na verdade, eles só obedecem a um sistema diferente.
enquanto que sociedades ordeiras é basicamente como a gente é hoje. Nós temos uma sociedade que todo mundo aceita um sistema de votação, um sistema de governo, então a gente segue a lei porque ela é escrita, não que ela não seja escrita em sociedades caóticas, isso é plenamente plausível, mas sociedades ordeiras são muito mais fáceis de se explicar. Você pode pensar em feudos, você pode pensar em lei normal, as pessoas têm uma lista de regras que elas não podem descumprir, aquele que manda é aquele que é eleito, ou aquele que passa o poder, sei lá, por exemplo, numa estrutura monárquica. Então, esses dois eixos, eles são distantes somente no imaginário, assim, na verdade eles são muito próximos, mas da onde vem o poder executivo define muito bem seu personagem, ele é ordeiro ou se ele é caótico. Mas o personagem neutro? O personagem neutro, ele é um que não tem nenhuma crença muito forte sobre o que é certo nesses dois aspectos. Ele pode seguir as leis e ele pode achar que o mais forte ou o mais capacitado deve liderar também. Mas ele não tem uma opinião tão forte que tire ele de embates éticos em que ele precisa estar de um lado e não do outro. Ele pode transitar livremente entre isso. Falando também em neutralidade, eu acho que ela é uma boa maneira de começar também o eixo moral. O eixo moral fala sobre bondade, malignidade, né, maldade e neutralidade. A neutralidade é mais fácil de explicar. Todos nós, basicamente, somos pessoas neutras. A gente não sai sacrificando a nossa vida pelo bem do outro naturalmente. A gente normalmente faz o bem a quem está próximo a gente e não necessariamente faz o mal a pessoas que estão longe, mas a gente simplesmente a gente deixa de fazer o bem. A humanidade como um todo é classificada até pelo Gary Gygax como uma sociedade true neutral. É uma sociedade que tem amarras, mas elas são muito fracas para poder você conseguir cravar que todo mundo é good e até que se prova ao contrário. Na verdade, todo mundo é neutro, porque tem gente boa, tem gente má, então, na média, todo mundo é neutro, tanto para ordem, caos, quanto para bondade e maldade. A bondade e maldade, do ponto de vista do Gary Gygax, roubou muitos aspectos da religião do maniqueísmo, o que faz com que esse conceito seja cercado de altruísmo e egoísmo. Então, para D&D, principalmente, que é onde existe, isso é muito contestado, né? Eu acho que é uma das maiores contestações com alinhamento, é que, na verdade, a bondade e a maldade são muito efêmeras, não tem como definir exatamente qual é qual, né? Qual delas é a verdade no nosso mundo. Mas a gente não precisa, porque a gente está num mundo de fantasia, a gente não quer emular perfeitamente a realidade. Nesse sentido, então, bondade é um alinhamento. Pessoas que são bondosas são pessoas altruístas, que saem do caminho delas para ajudarem outras pessoas e impedir que outras pessoas passem por perrengues, passem por problemas, né? Passem por maldade. Pessoas mais se importam mais com si e com a sua missão e não descartam em momento nenhum passar por cima de outras pessoas inocentes, para poder conseguir atingir os seus objetivos. Pessoas neutras ficam no meio termo entre isso. Elas não necessariamente deixam de ajudar pessoas que estejam precisando, mas isso também não impede elas de ir lá e atrapalhar a vida de uma pessoa que está no caminho delas. Elas são pessoas moralmente ambíguas nesse quesito, especificamente. Bom, como eu acho que isso deveria ser aplicado no seu jogo, como eu gosto de aplicar nos meus jogos. Eu já disse antes, alinhamentos são descritivos, não prescritivos. Se o seu personagem começar a se comportar como um personagem evil, mesmo que o personagem dele esteja escrito lawful good, né, ordeiro e bom na ficha dele, dane-se, ele é maligno, entendeu? Você precisa descrever o seu personagem com aquele alinhamento, e não o contrário. O alinhamento não descreve o seu personagem, ele é apenas uma ferramenta de ajuda, que é uma boa ferramenta de ajuda, porque às vezes as pessoas não conseguem entender exatamente onde moralmente está o seu personagem. Era muito pior antigamente, porque muitas classes, principalmente D&D, tinham problemas por serem de outros alinhamentos, muitos monstros tinham problemas por serem de outros alinhamentos, mas hoje isso está um pouco menos severo, então a gente não tem mais tantos problemas com isso. Por fim, deixa eu falar a parte que a maior parte das pessoas gosta, né, de discutir, e eu acho que é uma discussão divertida também. Tem muitas opiniões minhas enraizadas nisso aqui, então se você quiser discordar, fique à vontade, comenta aqui embaixo no vídeo. Bom, eu vou começar com os personagens bons. Personagem ordeiro e bom, lawful good, o clássico, Superman. Ele obedece às leis, ele segue estruturas de comando e ele é bondoso com todo mundo. Neutro e bom, eu acredito que o Luke Skywalker seja um personagem neutro e bom. Ele é um personagem que segue a lei o máximo possível, ele contesta o Império, que é a lei, várias vezes, mas ele também tem limites entre o que se pode fazer
ou não. Ele acredita numa república, mas ele também sabe que ele precisa lutar para poder ser um Jedi mais forte que o pai dele. Então o Luke Skywalker é um bom exemplo de Neutral Good. De Chaotic Good, um bom exemplo é o Robin Hood ou o Homem de Ferro também. Eles obedecem à lei quando interessa, mas a maior parte do tempo a lei que eles acham que é a certa é a lei de fazer o bem ao outro, mesmo que isso quebre qualquer estrutura de poder que exista acima deles. De neutro e ordeiro, o Judge Dredd, dos gibis de Judge Dredd também, dos filmes, é um excelente exemplo. Ele não tem lados sobre o que é certo e o que é errado, se uma pessoa matou a outra ou não. Mas se isso está dentro da lei, ele cumpre a lei. Ele é uma pessoa que cumpre a lei a qualquer custo, acima de qualquer moralidade. Isso torna ele um personagem moralmente ambíguo, mas que sempre está cumprindo a lei. True Neutral, puramente neutro, é um alinhamento muito difícil de se pensar. Mas, em geral, coisas ligadas à natureza, como, por exemplo, o Bar Bárvore de Senhor dos Anéis, é um bom exemplo. Ele é um personagem que não tem nenhum lado, apesar de fazer bondade, apesar de lidar com Saruman. Então, ele não tem nada tanto para lei, tanto para caos, porque ele não entende esses conceitos. Esses são conceitos humanos. Então, ele está meio destacado. Então, ele consegue ficar no meio de todo mundo. Chaotic Neutral, neutro e caótico, é o clássico Jack Sparrow. Ninguém nunca discordou dessa descrição. Ele é um agente livre, ele faz o que ele quiser, ele passa por cima de quem ele quiser, ele não obedece às leis, a não ser que elas façam algum sentido para ele. Então, ele é um agente completamente livre. Isso não quer dizer que ele seja mau, que ele machuque as pessoas no caminho. Mas ele faz o que é necessário para ele seguir o caminho dele, ele é um pirata. Lawful Evil, mal e ordeiro, né? Maligno e ordeiro. Eu acho que o maior exemplo disso é o Tywin Lannister, do Game of Thrones. Ele é uma pessoa que existe dentro do formato de leis, do mundo feudal. Então ele obedece às leis fielmente durante toda a saga de livros, durante a série também, para quem viu, né? Só viu a série ou só viu os livros. Mas ele não deixa de passar por cima das pessoas por causa disso. Ele é uma pessoa má, ele é uma pessoa maligna e que não se importa nem um pouco com os outros. Ele faz somente em benefício próprio. Ah, mas ele faz coisas, maquinações por trás da lei para poder atingir os caminhos dele. Exatamente. Não tem nada melhor que defina um personagem mau e ordeiro melhor. Ele sabe que a lei precisa ser respeitada, ele acredita naquilo, mas ele maquina ela para os próprios interesses. O personagem Neutral Evil, um bom exemplo disso, é o Imperador Palpatine, né, do Star Wars. Ele é um personagem maligno, que só quer o mal de todo mundo, mas ele tem tanto o poder político dele em operar as coisas dentro da lei, quanto a qualquer momento ele quebra as leis e aplica um golpe de Estado porque ele quer. Então ele é um personagem que não sente amarras da lei, ele simplesmente faz o que ele quer para o próprio bem dele. E por fim, o personagem mais conhecido de qualquer gráfico de alinhamento, o Coringa, né? O Coringa é mau, ele é louco, ele é um assassino, um genocida, e ele não obedece a nenhuma lei. Não tem nenhum personagem que se encaixe melhor no gráfico de alinhamento do que o Coringa. O Coringa é caótico e mau. Ele é a predominância assim, do que apareceria de demônios e diabos em D&D. Ele é o personagem mais difícil de se lidar, caso ele exista, na sua mesa. Por fim, obrigado, segue a gente, curte, comenta, compartilha, manda para um amigo, segue a gente nas redes sociais, compartilha esse vídeo com alguém que você gostou e fala para mim, o seu personagem é de qual alinhamento? E claro, se você gosta de personagens moralmente ambíguos e que você não sabe qual é o alinhamento deles, assista a nossa campanha de Arzeia. A gente tem alguns personagens lá que fazem umas coisinhas que vocês vão ter que definir em qual lugar do gráfico eles ficam. Valeu!